Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez às quartas-feiras para a palestra pública. Hoje teremos a presença de um companheiro recente aqui na casa, mas de larga atividade espiritual, né, dentro do espiritismo, e que estaremos aqui podendo ver a sua explanação a respeito de um dos pontos do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, propriamente a apresentação dele, faremos a prece inicial. Oremos. Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, nosso irmão, nosso Mestre, nesses instantes em que nos reunimos, sempre nas quartas-feiras, rogamos a presença da espiritualidade superior da casa, que envolva não tão somente a nós aqui da atividade da palestra pública, mas os demais outros grupos de atividade da casa, reiniciando suas atuações dentro de propósitos sempre cada vez maiores, de albergarmos ainda mais e recebermos o contraposto das bênçãos efetivas de fortalecimento a todos nós e da solidificação dos nossos laços fraternos, de tolerância e de muita solidariedade. Que todos nós aqui tenhamos ótimos momentos de escuta da palestra e as reflexões que possam vir na continuidade. Que Deus nos ampare agora e sempre. Nesse momento, estaremos em breve tendo a possibilidade de ouvir o nosso companheiro aqui, Amaury Amaral de Almeida, e que ele é natural do Paraná, de Apucarana, e que cursou economia, formado em economia, passou a trabalhar na Caixa Econômica, teve diversas atuações fora, né, do Estado, indo a outros lugares, aumentando as suas possibilidades de aprendizagem da doutrina também, onde nunca se distanciou, e que hoje estará nos proporcionando, sem dúvida, a sua atuação frente ao título Onde está a Verdadeira Aflição, e faz conosco aqui uma atividade extremamente bem estabelecida na parte de coordenação dos estudos dos estudos todos das nossas atividades da casa. Com vocês, Amaury. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Roguemos ao Pai, a Jesus e à equipe espiritual desta casa que nos permita a inspiração para aquilo que seja falado toque o coração de quem precisa. Pedimos a todos manter-se em prece, principalmente para aqueles que conhecem, que estejam em dor, que tenham desencarnado recentemente ou não, ou então aqueles que estão, de acordo com o nosso tema, em aflição. Alguém presente, encarnado, vem pela primeira vez hoje? A senhora? Bem, aqui, sim, bem-vinda. Mais alguém? Ok, tá ótimo. Meus amigos, meus irmãos, o nosso objetivo hoje é falar, como eu tenho dito lá fora, é sobre uma questão que aflige a todos nós, chamada aflição. Que muitas vezes a gente sequer se flagra se está aflito ou não. As mulheres têm mais sensibilidade para se perceber. Não vou falar dos homens, mas vou falar de mim mesmo, em que muitas vezes eu tenho uma dificuldade enorme de perceber
quão aflito estou. Não é? Então, há uma necessidade de nós nos percebermos em relação à aflição. Fizemos a busca em dicionário para saber exatamente o que significa esta palavra. E ela diz que é padecimento físico, tormento, que significa ato ou efeito de atormentar-se. Não é alguém de fora nos atormentando. É algo interno, se atormentar. Desdita, desgraça, dor, pena, suplício. Então, o dicionário já nos traz uma carga enorme de informações a respeito do termo, que significa muito, porque há eventos, há situações complicadoras desses tipos de sofrimento, de sentimento. Tortura, suplício, grande mágoa. Então, se nós estamos com mágoa em nosso coração, urgentemente precisamos retornar, repensar, perdoar e seguir em frente. Porque a mágoa nos traz venenos invisíveis que ocasionam dores na nossa situação perispiritual e física. Lembremos que a dor, a doença, os males começam primeiro na nossa situação espiritual, para depois refletir no nosso corpo físico. Então tomemos cuidado, prestemos atenção nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, para que nós não permitamos que os males avancem em nossa situação espiritual. Inquietação, falta de quietude, quietação. Quando a gente se sente incomodado e não sabe por quê, isso é aflição. A fonte é o Grande Dicionário Brasileiro Melhoramentos, Companhia Melhoramentos de São Paulo. Muito bem. Então, uma vez claro o termo, a pergunta que fica é por que nós sofremos? E em grande parte de tudo que passamos, os grandes causadores destes sofrimentos somos simplesmente nós mesmos. Na maioria das vezes, quanto mais estamos distantes do Cristo, quanto mais estamos distantes de Deus, dos amigos espirituais, mais tendemos a achar um culpado dos nossos sofrimentos. E este é um momento de grande dificuldade para todos nós. Porque aí nós tiramos a responsabilidade do sofrimento de nós mesmos para imputar esse sofrimento para alguém muito grande para o nosso entendimento. E por ser muito grande fica mais fácil, porque daí sequer temos uma localização. Ah, Deus é o culpado, Jesus é o culpado, mas cadê Deus, cadê Jesus? E aí nós não compreendemos e ficamos revoltados, porque Deus não olha para nós, Jesus não olha para nós, segundo o nosso entendimento, lógico. Porque na maioria das vezes, quando vemos os pés que imaginamos que sejam na praia, aqueles que marcam a areia, os nossos? Não, são os pés de Jesus carregando a nós todos nas nossas dificuldades, nas nossas mágoas, nas nossas dores. Imaginamos que Jesus esquece de nós e achamos que temos aí sim o grande culpado, porque não presta atenção em nós e não tem misericórdia por nós, carinho, amor. E é muito claro, e principalmente para aqueles que vieram na quarta-feira passada, em que o palestrante nos falou, vós sois luzes, e explicou o que significa isso, ficou mais claro para nós a necessidade que temos de nos conscientizarmos da nossa situação espiritual, da nossa possibilidade de transformação moral e da nossa possibilidade também de crescimento espiritual e, inclusive,
deixando de ter a necessidade de reencarnarmos por sofrimento. Aí podemos, conforme o livro E a Vida Continua, aqueles que não leram, eu não trouxe aqui, eu sou um bom divulgador de livros, tá, pessoal? Então, aqueles que não leram, eu recomendo que leiam E a Vida Continua, que é belíssimo. Maria, mas é muita folha. Então, assista o filme que tem lá no YouTube, tá de boa. Tá valendo. Vale a pena, né? Então, quando nós não precisamos mais reencarnar por sofrimento, a gente vem por missão, vem trabalhar, vem ajudar aqueles que têm dificuldade, aqueles que carecem de conhecimento, de ajuda, de apoio. E muitas vezes esta ajuda e este apoio não vem da esmola, da roupa, da comida, da sopa. Não vem daí. Vem do ouvido. Quando nós paramos para ouvir o amigo e até mesmo o inimigo, para saber exatamente o que está se passando com ele, nós estamos praticando uma coisa que não sabemos ainda completamente: praticar o amor. Somos aprendizes de amar. Somos companheiros que juntos, unidos, buscamos a felicidade. E se não for juntos e unidos, a felicidade vai se fazer presente num longo tempo que se arrasta pelos milênios. Porque nós imaginamos que a felicidade é individual e ela não é. Lembramos as palavras de Paulo quando fala sobre a fé e ele diz: a fé é importante, mais importante do que a própria fé é a caridade. Então lembremos, meus irmãos, da importância do momento que passamos, para que, mesmo em sofrimento, mesmo em aflição, agradeçamos ao Pai pela possibilidade que temos de passar por uma fase tão difícil, mas que nos ensina sobremaneira a sermos um pouco melhores, um pouco mais fraternos, amigos, irmãos. Características morais de um planeta de provas e expiações. Para aqueles que ainda não sabem, é o planeta que moramos na Terra. Provas e expiações de sofrimentos. E são as distâncias entre saber e fazer. Muitas vezes sabemos o que fazer, mas não fazemos. Muitas vezes fazemos sem exatamente saber por que estamos fazendo. Pendências de existências anteriores. Sabemos que vimos de várias reencarnações, milênios, enfim, em que muitas vezes erramos, e esses erros, se hoje revelados para nós, teríamos horror. Não conseguiríamos enfrentar a vida presente, encarnada, se percebêssemos, soubéssemos o que fizemos no passado, de crimes atrozes que possivelmente cometemos. Arrastamento das más paixões, em que nós estamos principalmente envolvidos com o orgulho, com o egoísmo, e que estes nos arrastam para situações lamentáveis da nossa existência. Falta de senso de livre-arbítrio, graus de exercícios diferentes em que nós exercitamos, mas esse livre-arbítrio é exercido de uma forma não moral, não correta, não fraterna, não amiga. Sentimentos ambivalentes. Quando nós falamos das dicotomias, que já vamos tecer alguns comentários. A verdade relativa, que é o olhar sobre a existência, é sempre situado com restrições, um único foco. Não vemos em 360 graus. Lá em casa tem uma pessoa que diz que não tem olho na nuca. E nós não temos mesmo. Não é? Porque nós não sabemos olhar em 360 graus. Nós não sabemos oferecer o olhar correto para as situações que nos cercam. E aí nos debatemos
em dificuldades enormes, atrozes, para conseguirmos entender. Às vezes, situações de uma simplicidade estonteante, mas que nós não conseguimos ter o olhar. E já já também falaremos um pouco mais sobre este olhar. O nosso exercício reencarnatório é uma ampliação do nosso olhar. Todas as nossas reencarnações se resumem na presente encarnação. E quando falamos isso, imaginem que estamos falando para os encarnados aqui presentes, mas os desencarnados também. Para eles vale essa assertiva, porque estão somente no momento de transitoriedade e logo, logo estarão encarnados. E vale a mesma assertiva. O sofrimento é uma questão de olhar. E o nosso olhar busca o respeito, o reconhecimento, o amor. Quando isso se torna desfocado, o nosso olhar não consegue alcançar mais nada, além do que o nosso orgulho e o nosso egoísmo podem nos oferecer. Porque é normal, natural, de que nós olhemos primeiro para nós e depois para o outro. E às vezes, olhando para nós, sequer queremos olhar para o outro, o que causa mais sofrimento. Emmanuel, em Vinha de Luz, fala o seguinte: os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Então, a pessoa que somos, o desencarnado que somos, somos por aquilo que vibramos, por aquilo que pensamos, por aquilo que projetamos do passado e do futuro, do presente, do aqui e do agora. Nós somos o melhor que temos de nós mesmos. Aquilo que aprendemos se reflete na presente encarnação. Aquilo que somos e fazemos se reflete na presente encarnação. A pergunta então que fica: para onde nós olhamos? Essa é a grande pergunta. Que tal esse quadro? Confuso? Eu já explico porque ele fala das dicotomias. Como nós olhamos? Nós olhamos com separação e com exclusão. Nós não olhamos com igualdade e com possibilidade de ambivalência. Na possibilidade de achar que parte pode ser um lado, pode ser do outro. O bem e o mal, o certo e o errado. O bem e o mal não existem. O certo e o errado não existem. Porque existe o melhor do nosso certo e o pior do nosso errado. Todos temos luzes e todos temos sombras. Não tem jeito. Não é? Então, lembrar sempre que o inocente pode ser inocente e não ser culpado. E mesmo sendo culpado, quem consegue ler as intenções daquele que ocasionou o mal a alguém? Todos nós, principalmente os espíritas, que buscarem julgar alguém pelas faltas que cometeu, não entendeu ainda a doutrina espírita. Porque nós estamos aqui para exatamente aprender a amar, não julgar, não condenar, não culpar. O que é muito difícil, todos nós sabemos disso, mas eu treino. Viver é treinar. Viver é olhar cada dia o nosso passo e saber o que é que está se repetindo na presente encarnação que eu preciso aprender. Aquilo que todo dia, ou toda semana, todo mês se repete e eu não consigo aprender. Não consigo mudar o comportamento até que uma hora venha a luz. Maiormente, o mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, dá aquela sinalizada, diz: precisa mudar. Mudar dói. Nós só mudamos quando a dor de ficar como está é maior do que mudar. Pegaram? Só mudamos quando a dor de estar como está for maior do que a dor
de mudar. Então o momento de mudança é hoje, não é amanhã, não é ontem, não é anteontem, não é depois de amanhã. É a partir de agora. A decisão é de momento e ela precisa acontecer o mais breve possível. O forte e o fraco, o incluído e o excluído, tudo isso fazem parte da mesma moeda, da mesma faceta, do mesmo entendimento. Então, quando nós estamos olhando o outro, estamos olhando também a nós mesmos. Nós não conseguimos identificar no outro aquilo que não temos em nós mesmos. Fulano é orgulhoso demais, metido demais, falador demais, falador de menos, e papapá, e papapá. São questões que estamos identificando no outro e que são elementos da nossa personalidade, da nossa situação. Não é? A doutrina espírita amplia o nosso olhar, avisando que a dimensão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, é muito maior do que imaginemos. A inserção que temos na nossa família não é por acaso. O local onde trabalhamos não é por acaso. A casa espírita ou o templo religioso que frequentemos não é por acaso. Simplesmente porque são companheiros de jornada que vêm junto conosco retificar também suas próprias histórias. Junto conosco. Então, o acaso, companheiros, não existe. Estamos irmanados nesta jornada. Nossa cultura nos diz ficar somente com o nosso lado esquerdo, desprezando o lado direito, lado esquerdo e lado direito, na lâmina. Por que não podemos juntar o velho e o novo, criança e o adulto que moram em cada um de nós? Há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu estava nessa tribuna e perguntei por que não podemos ser mais ingênuos. Que saudade quando eu era criança. Porque era bobinho, era ingênuo. Né? Era bom ser ingênuo. E por que eu tenho que usar a malícia? Porque senão alguém pode me magoar. É um aprendizado. Né? Esse quadro se chama Janela Johari. E nessa janela nós temos os sentimentos que estão nos dando maior ou menor uso do livre-arbítrio. Estão vendo a linha azul aí? Da esquerda para a direita, ela amplia ou diminui o nosso livre-arbítrio. Quando nós estamos em sentimento de queixa ou culpa, com exclusão, controle, quando nós temos pânico, fobia, exigência, teme a falta, o erro, o engano, intolerância, que tudo é necessário, absolutamente tudo, nada pode faltar. Desejo, uma vontade, uma compulsão incontrolável, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu desejo. Insatisfação constante. Quando estamos aí, temos um alto grau de entediamento, de aflição. Quando estamos do lado da gratidão, temos saciedade, temos desenvolvimento da fé, temos discernimento do necessário, aquilo que é preciso e aquilo que não é preciso. Suportar melhor os imprevistos. Mas eu não previa que fulano ia desencarnar, que cicrano ia ficar doente, que eu ia perder um órgão. Estamos preparados para a dor? Porque o planeta é um planeta recomendado para a dor. Maior tolerância, suportar a falta. E aí, nós nos perdoamos ou não? Nós precisamos aprender a nos perdoar. Claro, não vamos aqui cometer falta e depois a gente sai, né? Não, eu me perdoo. Não é assim.
Mas nós precisamos aprender a nos perdoar. A vontade, que é uma palavra-chave dentro da doutrina espírita, opera sobre o desejo. Então, nós precisamos exercer a nossa vontade para querer transformar a nossa vida. Quero ser mais alegre? Quero ser mais feliz? Quero olhar o meu próximo com mais alegria, sem encará-lo como um adversário, como alguém errado, como alguém incomum, como alguém, sei lá? Quero isso ou não? Eu preciso tomar essa decisão para saber se eu vou ter uma existência feliz, relativamente, ou só de tristezas. O que eu quero? Quanto maior o entediamento, quanto maior a aflição, maior o arrastamento às más paixões. Quanto menor menor o arrastamento das más paixões, que é o quadro de lá. Né? Então, precisamos saber, usamos o livre-arbítrio simbolizado neste momento pela vontade? Continuando. Aí fica assim, como se desenvolve o livre-arbítrio? A partir do momento que evoluímos de uma situação extremamente egoísta para uma situação de percepção de recompensa, para evoluir para a gentileza, para o louvor, para a gratidão, que nós conseguimos expandir o nosso livre-arbítrio quando nós estamos em estado de gratidão, e não quando nós estamos em estado de angústia, de aflição, de desânimo, de medo, de mágoa, de tristeza. Precisamos mudar a nossa faixa mental. No Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte consideração na questão 872 do 8º parágrafo. Perdão. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Os amigos sabem o que é o arrastamento? O arrastamento está relacionado àquilo que alguém nos sugeriu e, eventualmente, se tornou tão irresistível que nós obedecemos à sugestão. Ah, mas eu cometi um crime porque os espíritos me induziram a isso. Me arrastaram e aí eu cometi. Não, foi meu primo, meu vizinho, que me induziu a cometer tal delito, tal erro. Isso é arrastamento. Amigos, para quem quer ter vontade e livre-arbítrio, o arrastamento vale. Ele pode ser exercício, mas ele não vai valer no momento da consideração de culpa. Então precisamos lembrar de que qualquer interferência do mundo espiritual em nossas vidas não será alegação suficiente dizermos que a culpa é do espírito, do obsessor, de fulano ou de cicrano, encarnado ou desencarnado. Porque nós temos o livre-arbítrio a ser exercido. Se exercemos o livre-arbítrio, nós não teremos arrastamentos obedecidos. Vamos falar sobre os tormentos, que é uma busca incessante da felicidade. Contraditório, não? Mas é o seguinte, é quando nós buscamos a felicidade nos lugares que não são os melhores lugares para se encontrar. Felicidade sem mescla não existe no planeta. Poderia gozar a felicidade relativa com os prazeres da alma. Quanto estudamos? Quanto lemos? No rumo da regeneração. Este aqui, como é que é o nome dele mesmo, pessoal? Conduta Espírita. Vivendo com Jesus. São livros maravilhosos para nos ajudarem nesse processo de mudança, pessoal.
nessa transformação que nós carecemos e que nos transformará em pessoas mais alegres, mais felizes. Paz do coração, única felicidade real neste mundo, é o que nós precisamos buscar. Quando alguém cumprimenta a gente e diz, muita paz, isso não é bom? É muito bom. Buscas que ocasionam aflições, gozos materiais, balada, festança. E isso, todos os prazeres que a vida material pode oferecer. Não quer dizer que não pode participar de festa, aniversário, né? Se divertir, claro. Mas sempre lembrar do bom senso, da parcimônia, do razoável, que não nos prejudique, que não complique a nossa situação física e espiritual. Avidez a tudo que possa agilizar e perturbar, em que nós possamos interferir, inclusive, na vida das pessoas, dificultando cada vez mais a própria vida de quem já está em aflição. Cria para si próprio tormentos que estão nas suas mãos evitar. Muitas vezes encontramos pessoas que têm a habilidade e o dom de nos envolver em situações complicadíssimas, para que nós tenhamos dificuldades de sair delas. Precisamos orar, fazer preces por esses companheiros, orientar sempre que possível esses companheiros, porque muitas vezes uma palavra de atenção pode ajudar esses companheiros, esses irmãos, a modificar o comportamento que talvez não estejam percebendo. Como evitar esses tormentos voluntários? Contentar-se com o que tem. Nós somos completos infelizes. A gente vai no shopping e diz, eu preciso dessa calça, eu preciso desse celular, eu preciso desse computador, eu preciso desse perfume, desse sabonete. Não é assim? Nós somos, e isso não é espiritismo, isso é economia. Nós somos eternos insatisfeitos. Mas nós precisamos controlar essa compulsão para não nos transformarmos em extremos de consumo, que não há necessidade. Muitas vezes a gente compra coisas que não precisa. Ver sem inveja o que não possui. Meu vizinho tem uma Porsche, então eu preciso ter também. Meu vizinho mora num apartamento de 4 quartos, eu também quero. Fulana tem um vestido belíssimo, eu quero ter um igual. Não é assim? Que a gente trabalha por cópia. A gente tem a referência do outro e tenta buscar essa referência. O marketing, quem trabalha em marketing que está aqui presente sabe disso. O consumo é induzido. Quer ver? Por favor, nenhum de vocês pensem numa maçã vermelha. Aí você diz, não pensei numa maçã vermelha. Mentira. Mentira. E o marketing sabe disso. Então, muito cuidado, muita atenção. Mas então eu posso ter um carro melhor e vou ter um mais simples. Não é isso. Vi uma vez numa sessão mediúnica, não me lembro o nome da entidade, mas lembro muito bem o seu interlocutor, o senhor Habib Isfer. Isso há muitos anos, eu era menino, jovem, em que o comunicante falava, possivelmente para mim, para o meu amigo, que éramos a única plateia encarnada. Se você pode ter um bom carro, tenha. Uma boa casa, tenha. Roupas, tenha. Só não esqueça que isso não permanece. Isso não fica com você. Você desencarna, vai embora e tudo isso fica. O que não procura ser mais do que é. Ser exatamente do tamanho que é. Não precisa exagerar. Porque quando nós buscamos exagerar, isso fica muito transparente para o outro. Fica muito claro. E a gente pode sofrer determinadas críticas, inclusive não reveladas,
que podem não ser muito boas para nós. Calmo não cria para si necessidades quiméricas. Se formos calmos, tranquilos, não herdaremos dificuldades maiores no ramo da aflição. Causas atuais das aflições. Inveja e ciúme, que eu já dei algumas pinceladas. Não há repouso. O que não tem os outros possuem lhes causa insônias. Existem pessoas dessa natureza. O que causa sofrimento enorme. O sucesso dos rivais lhes dá vertigem. Não se convencem, não aceitam. Vontade de sobrepujar seus vizinhos. Não é o vizinho lá de casa, o vizinho que está aqui do lado. Pareando aqui na rua, no trabalho. Tanto faz. A alegria incitar a raiva e o ciúme que os devora. Fica feliz da vida quando faz isso. Não é? Suas preocupações não são aquelas que tem no céu as suas compensações. André Luiz nos mostra em Missionários da Luz uma situação muito difícil, em que ele mostra a situação de um encarnado com problemas seríssimos de doença física, mas quando ele amplia o seu microscópio, o seu olhar espiritual, consegue ver a situação perispiritual do doente, forrada, germinada, completa de germes espirituais, com consequências danosas em todo o corpo físico. Coisa que nós sequer imaginamos a possibilidade de acontecer. Quando Jesus nos aconselhou a amar o nosso próximo como a nós mesmos, não era outro motivo. Era de preservarmos o nosso ser, de cuidarmos da nossa alma, para não nos envolvermos em situações lamentáveis da doença, da dificuldade, da imobilidade, do desencarne prematuro. Perda de entes queridos. Dói? Dói, né? Dói. Isso causa aflição. Acidentes. Reveses da fortuna. Puxa, mas eu era uma pessoa extremamente rica, cheia do dinheiro, hoje eu não tenho nada. E como encara isso? A realidade mudou, mas o Pai permite ainda que continuemos encarnados para curtirmos este sofrimento e mudarmos o nosso ponto de vista da riqueza, para sairmos da riqueza material para a riqueza do espírito, a riqueza de uma vida espiritual plena. Os flagelos naturais, quando vem uma tormenta e leva tudo que temos, as enfermidades de nascença, quando a pessoa já encarna com uma doença grave e a gente ainda lamenta, dizendo, pobrezinho, um anjinho não fez nada para ninguém. Fez sim. Fez sim. E vem a reencarnar pela misericórdia do Pai, que permite a retificação das faltas cometidas, porque não conseguiria reencarnar pela sua própria situação perispiritual, não conseguiria reencarnar que não fosse na forma adoecida que veio. Não é? Então, prestemos atenção em tudo aquilo que nós precisamos estar olhando na nossa trajetória espiritual. A desgraça real reside nas consequências de um fato, mais do que o próprio fato. Nós amplificamos demais os fatos. Nós deixamos os fatos crescerem demais dentro de nós. Acontecimento feliz no momento que ocasiona consequências funestas é mais desditoso do que outro que a princípio visa contrariedade e acaba produzindo o bem. Por exemplo, uma tempestade que arranca árvores, mas saneia o ar, dissipando miasmas insalubres que causariam morte. É um mero exemplo bem grosseiro, né? Então, tenhamos cuidado
com as situações que nos causam a intranquilidade, o desespero, a sensação de impotência. Façamos a prece, peçamos ajuda. Àqueles que frequentam a casa, peça ajuda. Temos o diálogo fraterno, temos o plantão do passe todo sábado, das 17 às 18h30. Não está bem? Vem para cá. Tem alguém que vai te ouvir, ou então que vai aplicar um passe. É passe? Pode ir embora. Pronto. Só isso. Ok? Evento feliz ou infeliz para o homem, avaliamos transportando-nos para além dessa vida. É lá que as consequências se fazem sentir. Nós vamos ter a clareza das consequências de tudo que nos ocorre hoje, principalmente no lado da tristeza. Vamos ter clareza no plano espiritual. A pergunta que fica é: vamos esperar ou vamos buscar entender agora? Já. A visão curta humana da infelicidade cessa com a vida corpórea, encontra sua compensação na vida futura. Na vida do espírito, nós achamos que os nossos tormentos são intermináveis. Muitas vezes buscamos aniquilar a nossa própria situação corpórea, como uma possibilidade de nos livrarmos da situação em que nos encontramos. Mas, meus amigos, nós não nos enganemos. Este tipo de situação é o pior que existe, porque as consequências são drásticas. A lei divina ou natural nos informa que nem mesmo a nossa própria vida podemos tirar. Então, se em algum momento de nossa vida pensarmos em retirar a nossa existência, o nosso corpo físico, pensemos mais uma vez e mais uma vez para não fazê-lo. A infelicidade faz calar a consciência, comprime a ação do pensamento, atordoa o homem em relação ao seu futuro. E quais são os elementos que podem ocasionar a infelicidade? A alegria, e quando eu falo da alegria, eu falo da euforia. A euforia e a depressão estão próximos. Se tiver um psicólogo aqui e eu estiver falando bobagem, depois você me corrige. Mas são próximos, cuidado. A euforia não é um bom sentimento. Prazer, o prazer do corpo, o prazer da carne, o prazer da bebida, o prazer do sexo, o prazer da contemplação das coisas materiais, não são coisas que possam nos dar felicidade. O tumulto, quando nós nos envolvemos em situações de tumulto, em que queremos impor a nossa opinião, o nosso entendimento, aquilo que achamos que o outro está completamente errado, sem lembrar que a nossa existência carece do contraditório. Nós precisamos do contraditório. Uma vã agitação. A satisfação por estar envolvido nas raízes da vaidade. Vamos tomar cuidado com tudo isso. E a felicidade? Custou, mas chegou, né? A felicidade existe e espera as almas em alguma parte, mas não no planeta. Não neste planeta. Os humanos são intoxicados e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que os cercam no planeta. A gente não sabe fazer a contemplação. Quer um exemplo? É fácil sair na Rua das Flores, que não tem carro e tal. Fechar os olhos e deixar o vento bater em seu rosto. Já experimentou? É uma sensação muito boa. Ou então pararmos no pôr do sol. Se tivermos a oportunidade, no pôr do sol próximo ao mar, se for possível, né? Tem regiões que é possível, tem regiões que não. Na nossa é muito mais o nascer do sol. Né? Momentos em que os passarinhos estão simplesmente a brincar uns com os outros,
e que muitas vezes a gente se perturba, nossa, que barulhão é esse? E às vezes é belíssimo. Moramos num lugar em que 6:30 da manhã e 6:30 da tarde, um bando de passarinhos saíam de uma praça para um lugar e à tarde voltavam para essa mesma praça. Numa euforia, numa bagunça, belíssima. Por que não contemplar coisas bonitas como essa? Ou então, quando temos uma criança a contemplar, oferecendo para nós o seu sorriso, que tal? Uma criança que sem motivo nenhum, sem pedir nada em troca, nos oferece a possibilidade de um sorriso. Nós, humanos, intoxicados, não sabemos contemplar a grandeza das paisagens exteriores que os cercam no planeta. Já tivemos a oportunidade de estar num lugar à noite, sem as luzes da cidade, em que dá para ver a enormidade de estrelas que estão lá no céu? E que aquelas estrelas não são mera contemplação? E que há vida lá? Que há vida em Júpiter, Marte, Saturno? Já falamos isso aqui. É na Terra que se edifica as bases da aventura real. Precisamos trabalhar. Trabalhar como? Profissionalmente. Trabalhar em casa. Conversar com a família. Com a esposa, com o marido, com os filhos, com os netos. Dar o tempo mínimo necessário para trocar ideias e orientar. Principalmente aqueles dentre nós cujo tempo já passou, um pouco mais do que os outros, oferecer a nossa experiência, mesmo que não queiram ouvir as nossas experiências, digamos, desliga aí o celular, desliga aí o joguinho, para aí com o jogo de tabuleiro e vamos bater um papo. Conversar. O sacrifício, que muitas vezes achamos que é uma palavra negativa, muito pelo contrário. O sacrifício significa passar dificuldades para obter coisas melhores no futuro. Temos uma ideia diferente de sacrifício. A caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino da sua consciência. Então, o caminho a ser trilhado está dentro de nós. Nós sabemos muito bem qual é a nossa tarefa. Precisamos dar continuidade. Maior auxílio para a nossa redenção espiritual, a dor. Uai, você falou tanto de dor e continua? Sim, porque este é o nosso caminho no planeta. Ainda não está no momento de estarmos em plenitude de felicidade, plenitude de alegria, mas a dor faz parte do processo de redenção. Resgate de todas as suas dívidas, com aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida do infinito. Aproveitemos então as experiências que temos para desfrutarmos no futuro de possibilidades maiores de aprendizado, de alegria, de felicidade, de contemplação, de ensinamento, de oferta, de entendimento às pessoas que se aproximem de nós, que sejamos, em vez de aprendizes, professores. Esta é uma prática, por exemplo, que esta casa adota. Quando nós temos os cursos do ESD, do EOAB, que depois eu posso explicar, e de outras atividades de ensino, o que queremos? Queremos ajudar pessoas a entender e depois serem professores, participarem do nosso esforço de esclarecimento das pessoas. A nossa bibliografia para falar tudo isso foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Consolador, de Emmanuel. A palestra de Ana Teresa Camasmi, no 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás, que estive presencialmente nesse evento. Agradeço muito o carinho, a atenção, sei que o tema é denso,
mas tenho certeza que daqui teremos uma outra visão daquilo que precisamos fazer mais para frente. Uma boa noite e muito obrigado. Agradecemos, sem dúvida, ao Amaury pelas suas esclarecedoras pontuações dentro das aflições, mas que não deixou também de colocar um caminho em busca da felicidade, onde devemos buscar em nós mesmos, né, essas questões de melhora individual a todos nós, utilizando um outro caminho, que não de ter, mas ser melhor, né? Vamos, logo em seguida, à prece, abrir a possibilidade de efetuarmos os passes, onde serão chamadas as pessoas que tenham anseio de tomá-lo, né? Serão chamadas aos poucos, e temos a água fluidificada também na saída a todos vocês. Vamos orar e logo mais faremos os passes. Agradecemos, Senhor, pela possibilidade de aqui hoje podermos estar auscultando e tendo condições de mergulhar ainda mais em seus tantos e maravilhosos apontamentos, lembrando através das bem-aventuranças, os bem-aventurados, os aflitos, que somos todos nós aqui ainda na Terra, cada vez mais buscando o amparo, a atuação e a pontuação melhor junto às nossas atividades, sejam elas, como foi bem dito aqui, seja de pensar, de agir, de falar. Que possamos todos irmos com o pensamento sempre voltado a uma melhora individual e coletiva, dentro da família, e assim expandindo em nossas atividades profissionais e demais outras, atuando como pontos de auxílio e de devoção para quem possa observar as nossas condutas frente ao que buscamos e que Jesus nos clama tanto há mais de 2000 anos. Por essa razão, pedimos e agradecemos ao mesmo tempo pelas bênçãos todas que se recaem sobre nós, e agradecemos por tudo, Senhor. Que Deus nos ampare sempre. Que assim seja.